Fabiana, ela mandou aqui, né? Que ela falou muito bem explicada essa questão que você falou da escola, né? Do sentar. Eu tenho um aluno que tem uma dificuldade de ficar parado, fico com ele 30 minutos, ele não consegue sentar nem 5. Sempre levanta e com muita dificuldade. Então, imagina, por exemplo, no Denver, né? Uma criança que muitas vezes você vai fazer alguma atividade que ela precisa ficar sentada. E você precisa estar fazendo um pareamento, alguma coisa, né? Até imitação. E ela não consegue ficar sentada. E ela fica saindo na sala. É fuga, peraí, né? Ou porque ela está incomodada de ficar sentada, ela não está conseguindo ficar sentada, né? Às vezes não é nenhuma questão né, de comportamento. Sim. E às vezes também, Carolina, é falta de repertório. Eu vou sentar para brincar com você? Tá, eu sento, pego um brinquedo, faço uma ação que é a que eu conheço, acabou aquela ação, eu vou ficar fazendo o quê sentado ali? Aí fala, mas ele não fica muito tempo. Mas é claro, ele conhece uma ação por objeto. Mas peraí, mas por que ele não aprende muitas vezes? Ele tem uma dificuldade de planejamento motor. Às vezes é só dificuldade de imitação. Agora, gente, se eu tenho uma terapia, e é isso que eu estou falando, gente, é muito importante para a gente não ficar patinando demais. Se eu tenho terapia precoce, comportamental, intensiva, 15, 20 horas por semana, de qualidade, e a criança não aprendeu a imitar com fluência, frequência, sem suporte, de 3 a 6 meses de terapia, pode olhar, essa criança tem alguma comorbidade. Mas é porque ele tem autismo. Pode olhar que essa criança tem, além do autismo, alguma comorbidade. Mas é porque é muito severo. Pode olhar, porque se a qualidade da terapia é boa, intensiva, e o menino não aprendeu a imitar, em 3 ou, no máximo, 6 meses, tem alguma coisa errada. Autismo sozinho, mesmo severo, com terapia de qualidade, 6 meses geralmente não é suficiente. Geralmente é mais do que suficiente para a criança aprender. Então, gente, eu hoje não espero, não. Deu 3 meses, não aprendeu a imitar, pode passar um pente fino. Pode passar um pente fino, tem alguma coisa errada. Não é só o autismo. Se a terapia está de qualidade, com intensidade, pode passar o pente fino, tem alguma coisa errada. Exato. A Débora aí, a doutora Débora Cashers, está aqui com a gente. Amanhã ela é a palestrante. A Débora aí. E ela ratificando, né? Tá só olhando, amanhã ela tá por aqui. E assim, isso que você falou, ela é uma queridona. E isso que você falou, Thiago, é muito importante, porque às vezes fica batendo naquela tecla da terapia, e aí quando vai fazer um exoma, ou vai fazer algum outro tipo de avaliação, acha alguma coisa que tá barrando aquela evolução, né? Porque assim, a gente vê que o modelo, eu estava falando esse final de semana, inclusive, gente, o modelo, né? Eu tô estudando, o Thiago, 1000 anos-luz à minha frente, mas assim, o modelo é um modelo tão inteligente, tão interessante, toda baseada em evidência, que assim, todos os vídeos, tudo que eu acompanhei do modelo, você vê que tem resultado. Sim, tem resultado. Funciona mesmo. Muito. E assim, eu já trabalhei com aba de mesinha, já trabalhei com verbal behavior, já trabalhei com Denver, né? Trabalho principalmente com Denver. Já fiz o introdutório avançado, recebi supervisão da Comicassari no Jasper. Já estudei bastante PRT e, sinceramente, é um dos modelos, é o modelo que até hoje eu ainda acho mais potente dos que eu conheci. Agora, isso dito, se eu tenho uma comorbidade importante, gente, como essas que eu descrevi, que a Carol descreveu, e que não foram propriamente trabalhadas, você pode pôr na mesinha, tirar da mesinha, mudar reforçador, fazer Denver, aba, Jasper. Olha, só Jesus para resolver um trem desse. Se não fizer o trabalho específico do especialista, em certos casos, como esses que têm transtornos motores graves, esquece. Não vai resolver. Mas é que se eu coloco na mesinha, dou bastante repetição e controlo o reforçador, ele aprende, mas não generaliza. Mas é porque a aba não generaliza? Generaliza. A aba com ensino incidental generaliza sim. Se não está generalizando é porque se eu fico sempre na mesma posição, faço sempre o mesmo movimento, faço sempre a mesma coisa do mesmo jeito, eu aprendo. Por quê? Porque eu dou tanta repetição que eu reduzo o custo de planejamento motor.
Um exemplo disso, primeira vez que você começou a dirigir, você tinha que pensar todos os movimentos que você estava fazendo. Uhum. Anos dirigindo, hoje você dirige sem nem perceber o que você está fazendo, porque você automatizou aqueles movimentos. Ah, Thiago, então peraí, então você está querendo dizer para mim que a mesinha resolve o problema do planejamento motor? Não, estou querendo dizer que ele maqueia, porque aí eu estou na mesa fazendo várias repetições, a criança acaba aprendendo a fazer aquela resposta. Se eu trocar a altura da cadeira, se eu trocar a altura da mesa, se eu trocar postura, posição, a criança já não consegue fazer mais. Porque muda o planejamento motor, ela já não dá conta de fazer a mesma resposta, porque o custo fica mais elevado, porque não teve repetição suficiente para automatizar aquele movimento. Então, gente, muitas vezes que o pessoal fala que aba não generaliza, às vezes é porque tá o aba mal feito, isso acontece, mas às vezes a criança tem um outro transtorno e não tem nada a ver com o modelo que você está utilizando. E veja, eu trabalho com Denver, eu ensino intervenção baseada no Denver. E ainda assim eu reconheço tranquilamente que muitas vezes o problema não é o modelo de intervenção, não. Muitas vezes é que está passando batido comorbidade e as pessoas não estão trabalhando a comorbidade. Exatamente. E aí fica insistindo numa situação que aí fala, o modelo que é ruim, o terapeuta que é ruim, não sei quem que é ruim, e às vezes não. A gênese, né, a origem do negócio não foi trabalhada. Eu tô com um caso, né, foi muito interessante, foi até hoje a devolutiva com o pai, foi muito interessante, porque o menino, ele tem autismo, ele tem outros tipos de deficiência, tem uma síndrome associada, e em pouco tempo, trabalhando com motor, ele tinha problemas comportamentais, tudo. Ele, por exemplo, num parquinho, ele tinha que ter super ajuda para subir no parquinho, para descer, de escorregador. E a família ficou tão feliz porque levou ele no parquinho esse final de semana e ele fez tudo sozinho. Ele planejou coisas que ele não fazia antes. E assim, acho que um mês e meio de motor intensivo lá, fazendo fortalecimento, fazendo atividade e tal. E ele melhorou muito, lógico, o restante da equipe maravilhoso também, a TO tá me ajudando ali na questão sensorial, tudo. Todo mundo junto para ele poder ser criança, né? Porque tem isso também, né? A gente esquece que é criança. Coloca em 1000 terapias e esquece que ele é criança, que ele tem que brincar, que ele tem que se sujar, que ele tem que ir pro parquinho, né? Que ele tem que conviver com outras crianças, mesmo que às vezes ele não queira, mas ele tem que estar ali, né? Para poder ter a tua intervenção. Então, assim, é muito importante isso. E tem algumas pessoas falando aqui, parabéns pra gente. E eu fico muito feliz de te trazer, Thiago, porque assim, você é de uma área que tu não fala, não, ele é da área do Denver, é questão comportamental, mas eu gosto muito da tua fala, porque vem muito de encontro à minha fala, porque eu sempre estou aí, né, nas redes sociais, que realmente a gente tem que olhar no todo, né? E muitas vezes não é só o comportamento, mas também são outras questões que podem depois envolver o comportamento, porque isso gera, né, uma ação ali no comportamento.